Senhor presidente, Dr. Eval Rosa Seabra, cumprimentar mais uma vez todos que se encontram presentes nessa casa, acompanhando nossos trabalhos, assuntos importantes tratados e ter o acompanhamento da população, da juventude nessa casa é sinal que os jovens buscam o interesse em viver a política da nossa cidade. Eu venho a essa tribuna colocar aqui minha opinião a respeito das contas da administração prefeito Bugarelli e Tiziano Toffoli, prefeito Tiziano Toffoli, inclusive do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que foi eleito vice-prefeito na administração anterior e que, após denúncia do prefeito Bugarelli, assumiu por 9 meses a administração dessa cidade, como gestor. No mínimo, qualquer gestor de uma cidade pauta de responsabilidade. Se você não corresponder, você vai ter que responder pelos seus atos. Seja qualquer gestor, seja federal, presidente da República, governador, prefeito, vice-prefeito, vice-governador e vice-presidente, sabem da responsabilidade e que não é fácil, tanto para o presidente da República e o vice, como o governador e o vice-governador, e o prefeito e o vice-prefeito, ter tudo a seus olhos, a responsabilidade de tudo na cidade. Seja todas as secretarias que gerem a fiscalização do poder público dentro das contas, que é responsabilidade do senhor prefeito. Eu acho, teoricamente, que não é fácil quando você vê a responsabilidade de um prefeito, de um vice-prefeito, no caso desses dois, que administraram Marília na gestão passada. Sabemos das dificuldades, se quando o uso do dinheiro público extrapola ou erram por algum procedimento, seja erro de quem for, quem vai responder é o gestor, é o prefeito, seja o vice, é o primeiro que vai levar a pancada. Que nessa administração aqui, do Vinícius Camarinha, já tem um apontamento do Tribunal de Contas, na compra de alimento, já rejeitada e com notificação do Tribunal de Contas. E não há dúvida, se ele não tomar o zelo na sua administração, vai ser mais um que vai ter o apontamento na próxima legislatura de erro na administração, e a responsabilidade é dele, e com certeza o Tribunal de Contas vai estar no pé dele, e seja de qualquer gestor. Nós tivemos a presença aqui em Marília do Dr. Dimas, que é presidente do Tribunal de Contas, um grande evento que aconteceu na Unimar. E lá pudemos ver o que o Tribunal de Contas tem feito a orientar os gestores, prefeitos, governadores e da União, no que tange a sua responsabilidade, que se sair, ele vai responder criminalmente qualquer ato em respeito às prestações de conta no seu governo. Dentro desse governo, a qual está em pauta o prefeito Bugarelli e o Tiziano Toffoli, que foi aqui apontado a questão de verbas que saiu de uma secretaria e foi para outra, e essa em especial que foi para a questão até de folha, deveriam ter estudado melhor, creio eu,
e responder e saberiam o risco que estavam correndo. Agora, se o seu secretariado não soube pautar de ajudar o governo, aí eu creio que eles devem ter respondido ao Tribunal de Contas, porque essa notificação do Tribunal de Contas não chegou agora na Câmara, chegou para ser votado na Câmara. Mas eles cometeram esse erro lá atrás. Inclusive foi até assunto colocado nessa tribuna dos erros do governo, colocado aqui pela vereadora Sônia numa oportunidade. Então, nós temos que dar o nosso parecer e a nossa votação na Câmara. E eu sempre pautei de que, desde o início, e o meu pensamento de um vereador que chegasse nessa casa, da fiscalização do governo. E eu não vou aqui aliviar a situação, seja do meu partido, seja de outro partido. O ano que passou por essa casa também, as contas do prefeito Bugarelli, falando do ano anterior dele e com rejeição, desaprovação do Tribunal de Contas. Eu vim nessa tribuna e dizia, prefeito Bugarelli, eu não posso negar que ele foi um gestor que não deixou de pensar nas comunidades mais carentes. Eu e aproveito nesse parecer, de dizer mais uma vez, que na gestão do prefeito Bugarelli, eu como coordenador de paróquia da Santa Antonieta, coordenador geral, várias vezes estivemos no gabinete da prefeitura, junto ao prefeito, em comissão da igreja, de solicitar muitas ajuda à nossa comunidade. E eu posso afirmar que o prefeito Bugarelli ajudou muitas igrejas, vereador Bastos, se eu estiver equivocado, seja católica, evangélicas, espírita, ele sempre deixou aberto e ajudou. Eu não posso negar. Talvez hoje, na minha condição de parlamentar, eu aprendi uma coisa. Nós temos que isentar e deixar esse papel. Não é fácil, porque deve ser atendido coletivamente a todos. Eu acho que eu cometi um erro como coordenador, de eu pedir exclusivamente para a minha igreja. Eu acho que é um ato meio complicado para o prefeito. Mas o prefeito Bugarelli atendia, então tem o lado bom das coisas. Mas em dado esse aqui, esse parecer, a qual está o Tiziano Toffoli, que é do meu partido, e com a rejeição. O vereador Luiz Nardo falou alguma? Corroborar com as colocações de Vossa Excelência, só lembrando que há meios legais de se prestar ajuda à igreja, ou quem quer que seja, desde que haja autorização legislativa, desde que haja recurso para isso. Agora, isso precisa ser feito de acordo com a legislação, o problema é Lógico. esse. Por isso existe Tribunal de Contas, por isso existe. Há que se ter muito cuidado, porque se trata de dinheiro público, e por mais nobre ou razoável que seja, há que se cumprir a legislação. Eu concordo com Vossa Excelência. Com certeza. Eu digo isso, vereador Luiz Eduardo Nardi, que nós estamos falando da gestão deles, nessa correspondência, nesse parecer, é dizer que se cometeu algum erro, você tem que responder por ele. Quando da votação anterior à prestação de conta do prefeito Bugarelli, eu fui questionado, não por vereadores dessa casa, fui questionado nas ruas, e até pessoas próximas ao prefeito Bugarelli. A hora que passar a conta do prefeito, ex-prefeito Tiziano Toffoli, queremos ver a posição do vereador Cícero, porque é do partido dele. Eu reforço aqui a esse amigo que questionou eu esse dia,
Se passasse a conta do Ticiano Toffoli, nessa casa, vereador Zé Menezes, com rejeição do Tribunal de Contas, com apontamentos de erros, quem vai responder é ele. Não vou isentar, não. Se eu errar e tiver alguma CPI nessa casa para apurar erros meus, podem aprovar. E aqui fica aberto, é para aprovar e apurar. Não vou passar a mão porque é o Ticiano Toffoli, porque é do Partido dos Trabalhadores, não. E eu aqui não me incluo em lama. Mais uma vez. Vi a fala do vereador Bássiga aqui, falando da sua postura como, eu digo, dentro seja o prefeito Ticiano Toffoli, se eu errar, ele errou, ele tem que responder. O Tribunal de Contas apontou, ele que responda. Se nós temos que decidir aqui, o meu voto é favorável ao Tribunal de Contas. Sim, que apure e eles respondem pelo erro deles. Não vai ser o vereador Cis que vai passar a mão na cabeça. E se esse prefeito que aí está errar também e vir as contas aqui, ele vai responder pelo ato. O Tribunal de Contas, o presidente dessa casa, doutor Erval, teve uma fala importantíssima na Unimar, na presença do doutor Dimas, né? Se bem que aqui é o Tribunal de Contas do presidente, mas segue, rege ao Tribunal de Contas do Estado. Ele foi categórico, ele está orientando, errou, vai ter que responder. Então eu não vejo dúvida, o apontamento do Tribunal de Contas aqui tem que ser respondido, tem que ser apurado e tem que ser transparente para a população, seja do meu partido, seja quem for. Eu sigo a rejeição. Obrigado, presidente.